Graça e paz, igreja. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo a partir de agora, essa transmissão. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para a celebração do culto ao Senhor, para o Senhor, no primeiro domingo do mês de setembro. Espero que você esteja preparado para o que nós vamos fazer a partir de agora. Amém? Amém. Graça e paz a todos, irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão acompanhando o nosso culto online. Eu quero compartilhar uma reflexão com vocês sobre a Santa Ceia. E essa reflexão está no livro de Lucas 22, para quem gosta de anotar, Lucas 22, versículo 19 e 20. Amém. Amém? Então, repetindo, Lucas 22, 19 e 20. Diz assim: E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. E, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Então, nesses versículos, nós vemos o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Amém? Nós vimos aqui que esse cálice é o pacto que ele fez. Amém. E o pão representa o corpo de Jesus, né, que foi sacrificado na cruz por nós, por nossos pecados. Né? E o suco de uva, ele representa o sangue que Jesus derramou por nós na cruz. E esse é o mandamento, foi o que ele pediu para a gente celebrar até que ele venha. Amém? Amém. E quem deve participar? Todos aqueles que têm um compromisso com o Senhor, todos aqueles que passaram pelo batismo, todos aqueles que têm uma aliança com Ele, assim como Ele falou que tudo isso que a gente faz é em memória dEle, né? É um pacto com o sangue de Jesus, amém? Você que gosta de anotar também, no livro de João, capítulo 6, no versículo 53, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém. Amém? Então, essa aliança que a gente tem, né, tudo isso que a gente celebra nessa noite, ela nos traz vida, né? Ela nos traz cura. Então, você que vai participar, né, você que ainda não participa, você ainda que não fez esse compromisso com o Senhor, né, analise, né, aproveite esse tempo, nesse tempo de pandemia que está acabando, né, e decida hoje mesmo fazer uma aliança com o Senhor. Assim como nós temos, assim como nós vamos participar essa noite, reflita e veja como está a sua vida hoje, como fazer aliança com Jesus, como sua vida vai mudar, amém? Porque todo aquele que participa tem um compromisso, né? E nós que ingerimos a ceia, o suco de uva, né, e o pão, que representa o corpo de Cristo, nós teremos vida, né? Então eu quero que você, né, que vai participar essa noite, pega o seu suco de uva, pega o seu pão e vamos compartilhar, amém? Vamos celebrar que foi isso que Jesus pediu, para que nós fizéssemos em memória dele, até que ele voltasse, amém? Em nome de Jesus, não é? Obrigado, nosso Senhor. Uva. Nosso pão. Amém? Amém. Analise como está a sua vida hoje, como que está esse pacto que você fez com Jesus, né? Tudo aquilo que Ele fez por você na cruz, né? Que não depende da minha oração, mas faça a sua oração para Ele essa noite, amém? Consagre sua vida, renove a sua aliança, se arrependa, né, se você está com a aliança fraca, se você tem feito alguma coisa que desagrada ao Senhor. Se arrependa essa noite, né, e esteja participando dessa ceia, renovando tudo
tudo aquilo que você fez, né? Tudo aquele compromisso que você fez com o Senhor, que você possa nessa noite estar renovando e firmando esse pacto, essa aliança. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo sangue derramado na cruz, Pai. Te agradecer, Deus, pelo corpo de Cristo que foi sacrificado pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida, Senhor. Para que nós possamos ter vida em abundância, Senhor. Oh, Deus, que cada irmão que ingerir, Deus, esse suco de uva e comer desse pão, Senhor, tenha renovado a sua aliança, Senhor. Que cada um possa ingerir vida, Senhor. Que cada pessoa, Deus, que ingerir, Deus, essa ceia, Senhor, possa ser curada, Senhor, possa ser renovada, Pai. E todos aqueles que não estão participando, que o Senhor esteja tocando na vida de cada um agora, Deus. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, venha, Senhor, abençoar, Deus, esses elementos, Senhor. Esse pão, Deus, que representa o corpo de Cristo, Deus. Que venha abençoar, Deus, esse suco de uva que representa o sangue de Jesus na cruz, Deus. É o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coma do pão e beba do suco de uva, em celebração à vida que Jesus trouxe para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Que você seja renovado e curado essa noite. Que essa ceia possa fazer a diferença na sua vida. Em nome Amém? de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amor. Obrigado. Pode seguir de lá, né? Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou posicionar aqui. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, uma boa noite. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, com vocês, na verdade, essa noite. Lembrar que você, seja membro da comunidade, você que já tenha sido membro da comunidade, você que não é ainda, mas assiste às nossas transmissões, você separou um tempo para ver, para assistir, seja no momento dessa transmissão, seja em outro momento, seja uma ou duas vezes, você separou esse tempo para isso. E é importante que você separe. E eu quero falar com você hoje algo relacionado a isso. A pergunta que eu gostaria que você perguntasse para si mesmo é: como você tem usado o seu tempo? Para que você tem usado? No que você tem usado? Eu gostaria de começar lendo um texto com você, um dos textos mais famosos da Bíblia, em Eclesiastes. Abra Eclesiastes, o livro da Bíblia, Eclesiastes 3. Nós vamos ler somente alguns versículos, né? Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Incentivo você a ler todo esse capítulo, mas agora, para a gente ser objetivo, nós vamos ler do 1 ao 8. Amém? Então acompanhe comigo a leitura. Se você abriu a sua Bíblia, me acompanhe. Se você não abriu, aliás, eu indico, oriento, né? Eu sugiro que você sempre esteja com a sua Bíblia para acompanhar. Mas se não tem agora, não tem problema, só me acompanhe na leitura. Amém? Eclesiastes 3, a partir do primeiro versículo até o 8. Diz o seguinte, versículo 1: Para tudo há uma ocasião certa
há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até aqui. Amém? Glórias a Deus. Esse texto é tremendo. Antes de eu prosseguir com esse texto, eu queria que você fizesse um esforço comigo agora. Sei que pode parecer estranho, mas eu quero que daí de onde você está, você repita comigo o primeiro versículo, eu falo e você repete junto comigo. Espero que você faça esse exercício a partir de agora. O primeiro versículo você repete a partir de agora e diz o seguinte: para tudo, exatamente, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Glórias a Deus por esse primeiro versículo. O primeiro versículo ele já é tremendo e fala por si só. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Quem escreveu esse texto, na verdade essa reflexão, essas observações, esses apontamentos, quem fez foi Salomão. Salomão ele começa esse versículo a partir disso, e depois ele vai enumerando quais são as coisas, o que há tempo para isso e o que há tempo para aquilo. Eu gostaria de que você entrasse comigo, você participasse comigo, e a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que talvez seja a mais importante, é que para cada coisa que Salomão fala, que existe um tempo, ele fala uma coisa totalmente oposta. Você pode perceber isso. Só no segundo versículo, para a gente não se estender, o segundo versículo diz: tempo de nascer, então é a hora do nascimento, e tempo de morrer. É um ciclo, né? Você nasce, é o momento da sua vida, e morre também, é o oposto, é a divergência, na verdade. Tudo isso que nós lemos fala exatamente disso, a esse respeito. Então esse talvez seja o ponto mais importante, e você vai entender o porquê de tudo isso. E a outra coisa que é muito importante é que de tudo isso que nós lemos, nós temos a garantia de que já aconteceu ou vai acontecer, exatamente como está escrito. E por que nós temos a garantia? Porque Salomão, que foi quem escreveu, ele foi na terra o homem mais sábio. Ele pediu sabedoria para Deus, e Deus disse que jamais haveria uma pessoa com sabedoria tamanha, igual a de Salomão. Ele estava fazendo esse relato para que você e eu, aliás, para que o povo que sucedesse ele, soubesse de tudo que aconteceu, quais eram as impressões, quais foram as experiências que ele teve. E ele deixou isso muito bem claro para cada um de nós. Ele disse que haveria tempo para todas as coisas. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar para você em relação a tempo, que eu tenho uma coisa muito clara na minha vida. A palavra, inclusive, mostra exatamente isso, que o tempo, ele não faz nada sozinho. O tempo, por si só, ele não transforma nada. O tempo, por si só, não tem o poder para fazer isso. Mas a sua reação e a minha reação durante esse tempo é que vão determinar os seus resultados. É que vão determinar os meus resultados. Não é o tempo, mas as nossas atitudes e as nossas reações durante esse tempo vão determinar os seus resultados e os meus resultados, os nossos resultados na vida pessoal, os seus e os meus resultados na vida profissional, os seus e os meus resultados na nossa vida espiritual. Isso é claro, é notório, a palavra diz muito bem em relação a isso. O tempo só não faz nada.
É igual quando, infelizmente, né, algumas pessoas têm mais frequentemente, outras não têm mais frequentemente, mas quando você tem um desentendimento com o seu marido, tem um desentendimento com a sua esposa, e você fica aguardando e fala assim, eu vou dar um tempinho, eu vou dar um tempo, porque essa situação vai se resolver. Se você não tiver a capacidade, se você não vencer o orgulho, se você não vencer o ego, se você não perdoar, se você não der a chance para você mesmo e procurar seu marido, sua esposa ou quem quer que seja para resolver essa situação, o tempo não resolve. Então perceba que para resolver algo pode passar muito ou pouco tempo, mas é a sua decisão, a sua atitude é que vai fazer a diferença. Amém? E eu falo de atitude porque muitas coisas nesse tempo em que nós estamos passando mudaram, muitas coisas estão diferentes, e às vezes diferente pode ser um diferente bom ou ruim. Eu particularmente acho que tem alguns diferentes que são ruins. Por exemplo, muitas pessoas podem dizer assim, eu não estou podendo ir para a igreja, eu não posso ir para a igreja. E realmente, a maioria de nós não estamos podendo nos reunir no templo, na casa de Deus. E aí vai uma segunda pergunta, como que você, serve para mim também, mas como que você tem usado esse tempo sem estar se reunido na igreja? O que você tem feito com esse tempo, com essa ausência de estar na casa de Deus? Como você tem usado o seu tempo, inclusive para assistir essa transmissão, inclusive para assistir, não exatamente nesse momento em que está sendo transmitido, mas em algum outro momento, você tem dado atenção, a atenção devida à palavra, a atenção devida ao culto, ao que nós vemos trazer para você aqui toda semana, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, você tem dado essa atenção na qual deveria dar? Ou você simplesmente coloca, pode colocar às vezes na televisão, às vezes no próprio celular, e deixa lá rodando, né, por exemplo, e vai fazer alguma outra coisa, só para você ouvir. Ou às vezes tem mais de uma pessoa na sua casa, você coloca lá para assistir e fica batendo papo com a outra pessoa. Ou às vezes você coloca na televisão, no celular, não sei bem aonde, e fica nas redes sociais, procurando as coisas para ler, para responder às vezes uma mensagem que você recebeu. Essa não é a atenção que Deus merece, essa não é a atenção que a palavra de Deus merece, na verdade. Você pode inclusive até fazer alguns comentários. Eu sei que tem comentários às vezes feitos, mas de repente você faz algum comentário, mas a sua cabeça está do outro lado do mundo. Está ligado em outra coisa, preocupado com outra coisa. Essa realmente é a atenção que você deveria dar à palavra? Eu pelo menos creio que não seria dessa maneira. Creio que Deus não gostaria que fosse dessa maneira. Valorizar a palavra de Deus como deveria ser valorizada. E o problema é que muitas das pessoas deixam de valorizar esse tempo, deixam de valorizar essa oportunidade. Se nós não estamos na casa de Deus, qual é a oportunidade que Deus tem me oferecido? É o tempo de eu me abastecer da palavra através da transmissão. E aí eu simplesmente ignoro às vezes ou não dou o valor que eu deveria dar para esse tempo. Amém? Espero que você tenha feito da melhor maneira possível, só de dentro do seu coração, e te responda para você mesmo como você tem aproveitado esse tempo. Se a gente parar para pensar, vem uma pergunta: quem diria? Quem de nós poderia imaginar que um dia nós estaríamos fazendo dessa maneira? Chegaria o tempo, né? Ao invés de você ir para a igreja, para a casa do Senhor, a orientação é: não vá para a casa do Senhor, fique em casa, fique na sua casa. Quem diria que um tempo nós passaríamos? Quem diria que chegaria o tempo para nós passarmos por isso? Por isso que a gente deve refletir também quando fala que há um tempo determinado para todas as coisas. É possível, é provável que Deus também tenha preparado esse tempo
para você, esse tempo para mim. Qual o objetivo? Provavelmente nós saberemos futuramente. Eu entendo que todo esse tempo na qual Salomão fala, ele tem uma finalidade, tem um objetivo, né? Tem determinado e tem, pelo menos que eu tenha observado, duas coisas importantíssimas em relação a esses tempos que Salomão fala. E duas coisas são, ao meu ver, o aprendizado, porque Salomão está falando das experiências que ele teve durante toda a vida dele. E ele quer que você aprenda, que eu e você aprendamos com aquilo que ele já fez, que ele já passou. Então tem um aprendizado através da experiência que ele teve. E em segundo tem a valorização. Eu tenho certeza que Salomão, mais adiante, inclusive no texto, ele fala para que nós pudéssemos valorizar tudo isso. Valorizar todo esse tempo. É fundamental que a gente possa aprender e valorizar. Uma outra coisa que a gente pode tratar de aprendizado, tem tantas pessoas, nesse momento principalmente, elas falam assim, eu estou descansando em Deus. Deus tem feito todas as coisas por mim. Tem pessoas que inclusive elas ignoram todo esse processo que tem passado. Eu não estou falando isso para te deixar desesperado, meu irmão, minha irmã, de maneira nenhuma. Mas o que tem acontecido é real. O que tem acontecido, que nós temos visto nesse período, é real. Não dá para que a gente ignore o que está acontecendo. Nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus, mas o descansar em Deus é fazer a minha parte, fazer a sua parte. É o meu tempo de fazer alguma coisa, o seu tempo de fazer alguma coisa, o possível, eu preciso fazer o meu possível, o seu possível, para que Deus também faça a parte dele no tempo dele. O que é da minha competência, o que é para eu fazer, eu preciso fazer. Agora, se você falar, eu cheguei no meu limite, eu já orei, já jejuei, já pedi para Deus, agora passa a ser o tempo de Deus. Agora, Deus vai fazer a parte dele no tempo de Deus. Você passa o bastão para Deus e fala, Senhor, eu te entrego em tuas mãos, aqui estão os meus problemas, as minhas aflições, estou entregando para ti, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha capacidade, o Senhor conhece os meus limites, e você passa isso para Deus, você transfere isso para Deus, porque o seu tempo de fazer já passou, agora é o tempo de Deus. Agora você precisa tomar muito cuidado, meu irmão, quando você oferece para Deus e fala, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas dificuldades e as minhas limitações. O cuidado, na verdade, é porque Deus realmente conhece. Deus realmente conhece, provavelmente mais do que você. Então, quando você oferece isso para Deus, tenha cuidado, porque Ele pode estar olhando lá de cima e falando, meu filho, eu realmente conheço. Eu realmente conheço. E às vezes você pode estar confundindo e querendo passar por um Jonas. Lembram-se de Jonas? Que é fugir da sua responsabilidade. Entregar para Deus o que é responsabilidade sua. Entregar para Deus o que é responsabilidade minha. Isso é se parecer com Jonas. Fugir das responsabilidades. Isso é terrível. Inclusive tem pessoas que fazem isso, que frequentam a igreja e fazem isso, fogem das responsabilidades. E pior, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter presenciado isso. Tem pessoas que às vezes vão em igrejas e pessoas que sobem no altar da igreja para falar determinadas coisas, que tem uma responsabilidade tremenda em falar, mas elas vão lá para cima, vão falar com outras pessoas e falam, por exemplo, somente de prosperidade. Eu vou falar de prosperidade. É só sobre isso que elas falam. Isso eu tenho que dizer para você que é um engano você falar somente disso, ou as pessoas que estão falando somente disso, pessoas que vão na igreja, pessoas que não vão, ou pessoas que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus, mas sobem no altar para falar única e exclusivamente de prosperidade. Isso forma outras pessoas, isso gera outros tipos de pessoas que vão buscar a Deus somente para ficar rico, no sentido financeiro. Eu quero ficar rico.
E muitas vezes essas pessoas são culpadas disso. Geram pessoas que vão, que usam, na verdade, desse tempo que nós estamos falando, que é um tempo determinado para todas as coisas, mas pegam uma parte desse tempo para tentar buscar a riqueza, para tentar buscar a prosperidade. E por conta disso trabalham 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Não estou falando que é errado trabalhar de maneira nenhuma, meu irmão. Minha irmã também, mulheres que trabalham também. Não é errado de maneira nenhuma, nós temos que trabalhar. Aliás, a palavra de Deus fala que nós comeremos do fruto do nosso trabalho. Então, nós precisamos trabalhar. Mas não é necessário você ser escravo do trabalho. Isso não tem necessidade, não tem para que você ser escravo. Meu irmão, minha irmã, a todo tempo, a palavra diz que há um tempo determinado, há um tempo separado, há um tempo certo. E se tem um tempo certo para todas as coisas, você precisa equalizar esse tempo, saber usar desse tempo. Usar e separar um tempo para Deus, usar e separar um tempo para a esposa, para o marido, para os filhos. Quantos homens, que chegam na sua casa cansados, exaustos, e não tem um tempo para a esposa, não tem um tempo para o marido, para a esposa, ou para o filho, na verdade, para os filhos. E as esposas, principalmente as esposas hoje em dia, porque tem essa jornada dupla ou tripla, às vezes, chega do trabalho, e aí em casa, às vezes a casa não está arrumada, ela tem que se preocupar com a arrumação da casa, ou então no final de semana ela separa para arrumar a casa, para limpar, para organizar. E aí o marido fala, e o meu tempo? Fala, mas não tem jeito de ter tempo para você. Eu trabalho a semana toda, trabalho final de semana, trabalho de dia, noite, só falta eu trabalhar de madrugada. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. Existe um tempo determinado, um tempo certo, um tempo equilibrado. Se você estiver fazendo dessa maneira, reavalie o seu tempo. Porque provavelmente Deus não tem se agradado da maneira com que você tem gerenciado o seu tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Quanto mais te falta o tempo, mais é porque você precisa estabelecer prioridades. As prioridades são necessárias na sua vida, na minha vida, porque a gente começa a colocar a culpa no tempo. E na verdade, muitas vezes, a culpa são das nossas próprias prioridades. Tem um outro versículo na Bíblia, não precisa abrir, é só para você acompanhar, lá em Provérbios 19 diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso, o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode concordar comigo e dizer um amém? Glórias a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso também? Eu quero colocar no contexto. Quantas e quantas vezes, principalmente os homens, mulheres também, mas quantas vezes os homens falam assim, eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, eu quero me mudar de cidade, ou então eu vou trocar de trabalho, eu quero um outro trabalho, um trabalho diferente, eu vou enfrentar, eu quero conseguir um outro trabalho. Amém, se for propósito de Deus, vai prevalecer. Agora, se não for, e às vezes a gente faz mesmo não sendo o propósito de Deus, normalmente nós batemos cabeça e logo a gente volta para o propósito de Deus. Qual que é o problema? O problema é que às vezes voltar para o propósito de Deus é difícil. Tem coisas que são difíceis, são dolorosas, mas necessárias. São muito necessárias. Quero brevemente falar aqui, para a gente não se estender muito, e que você entre comigo nisso, falando das coisas necessárias e dolorosas. A palavra fala de um rapaz novo, José, você já ouviu falar dele? José, filho de Jacó, de Israel, na verdade. O José que eles falam que é José do Egito, na verdade ele passou a maior parte da vida dele no Egito. Mas não sei se a gente pode dizer que era José do Egito. Ele foi um rapaz que Deus tinha um propósito na vida dele, e por conta desse propósito ele enfrentou a fúria dos irmãos, ele enfrentou calúnia, ele enfrentou desprezo, os irmãos o venderam,
ele se tornou escravo, ele sofreu, na verdade, se tornou o empregado da casa de um comandante da guarda no Egito. E ele suportou, ele permaneceu, mesmo com todas as dores, mesmo com todo o sofrimento. Passou todo um período, passou todo um tempo, até chegar o tempo que ele é colocado de frente para o faraó. Deus prepara o tempo, por isso que é um tempo determinado, e ele de frente para faraó, ele desvenda o sonho de faraó, porque existia o tempo certo para aquilo. E olha que tremendo que foi, que quando ele desvenda o sonho de faraó, o resultado daquele sonho, ele fala assim: haverão 7 anos, olha o tempo, haverão 7 anos de muita abundância, de fartura. E depois haverão 7 anos de miséria, de pobreza. Exatamente o que Salomão tinha dito a respeito disso. É o oposto: abundância e pobreza, e falta das coisas. Agora, o mais interessante é aquilo que eu falei para você. O tempo por si só ia acontecer. Os 7 anos de abundância iam passar, e os 7 anos de pobreza, de falta, de escassez também passariam. O que determinou? O que foi determinante? O que José fez. A atitude de José. Tudo aquilo que Deus tinha colocado de experiência para José, ele colocou em prática. Então foram as atitudes de José que fizeram a diferença. Todo o tempo de sofrimento, depois dos anos passados, Deus os transformou em glória. José foi elevado ao segundo posto de maior relevância, de maior importância no Egito. Ele se tornou governador. Mas porque ele submeteu ao propósito de Deus, passou por tempos dolorosos, um sofrimento, até que a glória chegou para José. Mas quando chegou o tempo dele fazer alguma coisa, de ter uma atitude, ele teve uma atitude, não deixou o tempo passar por passar. Muitas vezes a gente para e fala assim: isso está caminhando dessa maneira, deixa aí dessa maneira. Não, Deus tem um propósito nesse tempo. Deus tem um propósito em todas as coisas, nós ouvimos falar aqui. E mais uma vez Deus nos mostra que se José começou de uma maneira ruim, de uma maneira trágica, e terminou bem, Deus mostra através da vida de José, pode estar mostrando através da sua vida, da minha vida, que nada na terra é permanente. Nada nessa terra é duradouro. Tudo é provisório, tudo é passageiro, como foi na vida de José. O sofrimento dele foi passageiro. Seja a alegria, seja a tristeza. Se você é triste, pense comigo, creia em Deus. Se hoje você está triste, se hoje você está passando por tribulações, por dificuldades, por coisas que você tem sofrido, meu irmão, se alegre, porque isso vai passar. Isso é passageiro, isso não é duradouro. Isso vai passar. A tristeza vai passar. Só que eu preciso falar para você que também, se hoje você está feliz, se hoje você está bem, se você está alegre, meu irmão, provavelmente isso também vai passar. Isso não é duradouro. Isso não é para sempre. E você pode pensar assim: poxa vida, Marcos, eu queria que você me animasse, você desse uma palavra de incentivo para eu ficar feliz. E você vem falar que a minha felicidade vai passar? Meu irmão, vai. Vai. Como a tristeza passa, a felicidade também. Então o que eu quero deixar para você? Você está bem? Está feliz? Está alegre? Está satisfeito? Aproveita. Valoriza. É tempo de tirar proveito desse momento. É tempo de você falar: Senhor, obrigado. Também na tristeza agradeça a Deus, mas principalmente na alegria. Senhor, obrigado por esse momento feliz com a minha família. Obrigado por esse período feliz no meu trabalho, nas finanças, na minha promoção. Aproveite esse momento feliz. Não deixe como se fosse algo normal. Quanto tempo que você às vezes não sai para comemorar com a sua esposa, não sai para comemorar com os seus filhos, porque fica esperando o momento correto, o momento certo, e provavelmente esse é o momento para você fazer, e você não aproveita, fica pensando que vai chegar um momento melhor, e fica esperando.
As pessoas, elas têm o hábito de valorizar as coisas quando elas perdem. Infelizmente. Você deve ter ouvido muito falar isso. Elas ficam tentando disfarçar. Elas perde e aí tenta disfarçar o que ela perdeu. Disfarça. Aí quando elas conseguem, elas tentam maquiar o que elas perderam para falar assim, eu não perdi, eu estou disfarçando o que eu perdi. Quer uma prova disso? Juventude é uma das coisas. Eu, por exemplo, parte da minha juventude eu já perdi. Mulheres vão entender isso muito bem. Tem mulheres que perderam já a parte da juventude e tentam burlar, tentam fazer algo para parecer que não perderam a juventude. Usam cremes, homens alguns também usam, fazem botox, plástica, tinta no cabelo. Para que é isso? Para parecer jovem, para parecer que essa juventude ainda existe. E é certo fazer isso, eu quero incentivar você, mulher, a fazer isso. Faz bem para você se sentir bela, sentir bonita, atraente para o seu marido, para você também. Mas a juventude, na realidade, já passou. O tempo da juventude já passou. Mas você tem maneiras de tentar fazer isso parecer que não. Saúde é a mesma coisa. Você pode fazer exercícios, tomar suplementos, tomar chás, tomar uma série de coisas. Mas se a sua saúde não é mais a mesma de quando você era um jovem. Você pode falar, mas eu tenho saúde de ferro. Meu irmão, minha irmã, tenta fazer algo que você fazia 10, 15 anos atrás. Eu, pelo menos, não consigo. Por quê? Porque chegou o tempo. É uma coisa natural. É uma coisa que é da natureza de Deus isso. E quando você não valoriza e acaba perdendo um ente querido, acaba perdendo a sua mãe, acaba perdendo o seu pai, acaba perdendo um filho. Às vezes perder um filho nem é tanto por morte, mas às vezes ele vai estudar fora, vai morar em outro lugar, e você para e pensa, eu não aproveitei meu filho, ou não aproveitei a minha mãe, não aproveitei o meu pai, eu perdi muito tempo com outras coisas e acabei não aproveitando. O tempo de aproveitar, você teve o tempo de aproveitar, mas a sua prioridade era outra. Agora é o tempo de deixar ir, agora é um tempo de chorar a sua mágoa. Então, eu quero dizer para você, valoriza. Dê valor àquilo que realmente precisa ser valorizado. Porque o ciclo natural da vida é exatamente esse. Coisas vêm e vão, e elas vão conforme a vontade de Deus. Mas a maneira que eu e você, a maneira que nós passamos por esse período, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Eu quero encerrar com um último exemplo que eu quero dar para você essa noite. E que você guarde esse exemplo dentro do seu coração. A Bíblia fala, a Bíblia relata, Jesus estava com seus 12 discípulos em uma determinada cidade. Você vai se lembrar disso. E Jesus estando naquela cidade, chega uma notícia, chega uma informação para Jesus. Essa informação diz, Senhor Jesus, Lázaro está doente. E Jesus permanece naquela cidade. Ele fala algumas coisas com os discípulos, mas ele permanece naquele lugar. Depois de 2 dias, ainda longe da cidade em que Lázaro estava, Lázaro já havia morrido, Jesus resolve voltar para a cidade onde Lázaro morava com suas 2 irmãs, cidade de Betânia. Chegado lá, tem todo um processo, eu não quero me demorar nisso, mas ele encontra com as irmãs e elas ficam desesperadas e arrasadas e até questionam Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E se você parar para pensar, meu irmão, minha irmã, pode ser que se Jesus estivesse naquele lugar, Lázaro não tivesse morrido. Ou pode ser, você já conhece o final dessa passagem bíblica, mas pode ser que de repente Jesus, quando foi avisado de imediato, e de imediato tivesse voltado para a cidade, Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro.
Mas uma coisa tremenda aconteceu entre Jesus ser avisado e o milagre que ele fez, porque ele exerceu um milagre. O final foi que Jesus pede para retirarem a pedra e pede para Lázaro se levantar, e as pessoas ficam boquiabertas. Lázaro se levanta e o milagre é feito. Lázaro, ele é ressuscitado. Isso é tremendo na Bíblia, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Só que existe algo entre o ser avisado e o milagre feito. Existe um tempo entre esse processo. Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que existe um tempo determinado. Meu irmão, não adianta você chorar, não adianta você falar que Jesus não estava, não adianta você falar, Senhor, Senhor, porque eu não estava aqui? Senhor, Senhor, eu te amo tanto porque o Senhor me abandonou. Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Quando chegar o momento de ser feita alguma coisa, Jesus vai fazer na sua vida. Jesus vai transformar o que tem que ser transformado. Jesus vai exercer, vai levar um milagre para a sua vida. Mas no tempo determinado para isso. O tempo determinado para ressuscitar Lázaro foram 4 dias. E existia um propósito muito maior, inclusive, para ressuscitar Lázaro. Era que as pessoas que estavam naquele lugar conhecessem a Jesus, conhecessem a Deus, na verdade, o verdadeiro Deus, e pudessem comprovar daquilo. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você fica desesperado com algo que você quer que Deus faça para você, que você quer que Ele faça naquele momento, e Deus provavelmente está falando para você, não é hora, não é o momento, não é agora, porque eu não quero fazer uma coisinha para você. O que eu quero fazer para você é tão grande. O que eu quero fazer para você, pessoas vão ver, pessoas vão estar na sua casa, estar na sua vida, no seu trabalho, mas vão saber o quão grande eu sou através disso que eu quero fazer para você. Mas não é hora, não é esse momento. Da mesma maneira que Marta e Maria tiveram que esperar o tempo determinado para Deus, provavelmente você tenha que esperar esse tempo. Agora coloque uma coisa na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Quando Jesus retornou para Betânia, a primeira coisa que ele ficou impactado, e a palavra diz isso, ele se emocionou, ele chorou. E ele chorou porque ele amava, a palavra fala, amava Marta, amava Maria, que eram as irmãs de Lázaro, e também amava a Lázaro. O que você tem feito, o tempo que você tem gastado, o tempo que você tem depositado em Deus, em Jesus, será que hoje você poderia dizer, será que Deus, será que Jesus me amam? Eles me amam dessa maneira, o suficiente para trazer, para levar e para fazer um milagre na minha vida? A palavra diz que sim, meu irmão, minha irmã, Deus te ama, Deus te acolhe. O amor de Deus é incondicional. Mas busque agradar a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Busque estar ao lado de Jesus. Para quando você realmente necessitar. Jesus sabe o tempo determinado para todas as coisas. Mas que o milagre venha. E ele vai vir. Tenha fé nisso, acredite. Mas vai vir no tempo determinado. Espere. Se for para esperar, que seja amanhã, que seja no próximo mês, no próximo ano, mas é no tempo determinado de Deus. Amém? Guarde isso dentro do seu coração, guarde isso para a sua noite, guarde isso para amanhã, no início da semana. O tempo determinado de Deus vai chegar na sua vida, como chegou para José, como chegou para Lázaro. Em nome de Jesus eu declaro isso na sua vida, declaro bênçãos para essa noite, para essa semana, que você possa ver o milagre de Deus no tempo de Deus, mas se mantenha firme. Faça aquilo que Deus quer que você faça, e você poderá usufruir de tudo aquilo que Deus tem separado no propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero encerrar esse tempo, já que nós demoramos um pouco, com uma oração. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus comigo. Senhor, meu Pai, nesse momento eu quero mais uma vez
agradecer a Ti, dar honras ao Teu nome, meu Pai, e declarar que eu tenho, meu Pai, esperado aquilo que o Senhor tem guardado para mim no tempo que for necessário, meu Pai. Que os meus irmãos que estão me assistindo, as irmãs, as pessoas que estão desesperadas muitas vezes, acalma o coração dessas pessoas, acalenta, meu Pai, o coração dessas pessoas, coloca tranquilidade, põe a calmaria, Senhor Jesus, no coração dessas pessoas, para que elas possam aguardar pacientemente aquilo que o Senhor já tem reservado para a vida delas, mas no tempo determinado para que aconteça, meu Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição e nós declaramos que só o Senhor é Deus, por isso só o Senhor tem o poder de mover, de movimentar, de transformar e de trazer os milagres para a minha vida, para as nossas vidas, meu Pai. Eu quero declarar o milagre na vida de cada uma dessas pessoas, mas antes de declarar o milagre, meu Pai, que elas possam aprender com tudo isso que o Senhor tem falado, com toda a sabedoria que Salomão nos conduziu essa noite, para que nós saibamos que existem duas coisas, o bem e o mal em todas as coisas, que nós possamos escolher sempre o bem, para que nós possamos colher os frutos dessa escolha. A semente que será plantada, será plantada uma semente boa, para que nós possamos colher frutos bons, meu Pai, no momento determinado. Declara uma semana de bênçãos, declara uma semana de vitórias para você, meu irmão, e declara uma semana que você vá colher desses frutos, no tempo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Até quarta-feira na nossa célula e tenham uma semana de bênçãos, de vitórias e fiquem atentos e valorizem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus.